Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam se cuidando, tomando ali todas as medidas preventivas, segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, distanciamento, uso do álcool em gel e das máscaras. Pois bem, dito isto, essa é mais uma aula gravada que pertence ao conteúdo de História e na aula de hoje nós iremos vivenciar o conteúdo do sétimo ano. No que se refere ao conteúdo do sétimo ano, nós estamos estudando as características da pecuária, da economia brasileira em pleno século XVII e XVIII. Nesse período, 17 e 18, o Brasil, como eu já falei, estou reforçando, vai conhecer o seu novo ciclo econômico. O novo ciclo econômico vai propiciar, vai colaborar, vai ajudar para que possamos entender como será a invasão estrangeira ao nosso território, ou seja, invasão estrangeira ao território brasileiro. Essa invasão vai ser por conta do novo ciclo brasileiro do ponto de vista econômico. Que ciclo é esse? Interrogação. Muito bem, justamente. É o ciclo do açúcar. Ciclo do açúcar. Neste ciclo do açúcar, vai apresentar uma dinamização, uma evolução econômica que vai fazer com que a gente entenda que os produtos, o produto do açúcar será exportado para outras nações, principalmente da Europa, apesar de estarmos ainda dependentes de Portugal, vivendo ainda o período conhecido historicamente como o período colonial, em que somos dependentes dos portugueses. Os portugueses conseguem ainda fazer bom uso de tudo aquilo que o país produz, que o Brasil produz, e vamos entender que nesse processo de evolução, nessa transação econômica, nesse pacto colonial, o Brasil ficava em desvantagem, porque praticamente não ficava nada aqui no Brasil, tudo ficava com Portugal. No caso específico do açúcar, a distribuição desse produto, como Portugal não possuía uma estrutura muito grande de distribuição, ficava nas mãos dos holandeses, que a partir daí faziam a distribuição por toda a Europa. Bem, dito isto, vamos para o prosseguimento do entendimento de como estava disposta a economia brasileira, como se apresentava essa economia brasileira nesse século XVI e século XVII. Já principalmente no século XVII, que vai ser o período onde vai se iniciar de forma consolidada a questão do açúcar. Pois bem, convido vocês, meus queridos, para que vocês possam abrir o nosso livro na página 236. Não é verdade? 236. Que diz assim, um subtítulo, né? Aqui, ó, mostrar a você para lhe ajudar. Aí, aqui, ó, subtítulo A Pecuária. Vamos lá? 236. Vamos conhecer esse trecho aqui. Diz assim:
Desde a criação dos primeiros engenhos no Brasil, que os portugueses usavam a tração animal para movimentar as moendas. Um animal utilizado era o boi, que foi trazido pelos portugueses no início da colonização no Brasil. Essa atividade no Nordeste foi chamada de gado de quintal. Aos poucos, a população de boi aumentou, destruindo as plantações de cana-de-açúcar, o que trazia prejuízo para os senhores de engenho. Não tendo outra solução, a criação de gado bovino foi proibida no litoral, o que forçou a entrada em direção ao interior brasileiro, chegando ao sertão nordestino, nos atuais Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Os criadores usaram o leito do Rio São Francisco para facilitar o deslocamento. Isso permitiu atingir regiões distantes e entrar em contato com especiarias e bens de consumo que se tornaram importantes para os portugueses. Indo para a página 237, nós temos o quê? A seguinte situação. A consolidação da criação de gado bovino foi além do uso de tração animal para moendas ou até mesmo para transporte. A carne bovina para consumo foi largamente utilizada, não é? Principalmente por trabalhadores de Minas no século XVII. A carne de sol e o charque, que se tornaram parte da culinária brasileira, são originárias desse período, pois não existiam geladeiras que pudessem conservar carne. Portanto, ali era preciso salgá-las. O sal era trazido das salinas do Ceará e do atual estado de Alagoas. Prosseguindo então, na página 237 aí. A criação do gado bovino era realizada por escravos negros e mestiços. Os vaqueiros ganharam bastante destaque, pois recebiam salários e tinham direito a uma cria de cada gestão bovina. Isso foi fundamental para que se fortalecessem financeiramente e pudessem então montar suas próprias fazendas. Pronto. Vamos lá, partir para a nossa sessão de praticando conhecimento. Isso, professor, muito bem. Vai longe, viu? Primeira questão. Em dezembro de 2015, o Brasil havia exportado 2.842.000 toneladas de açúcar, o que garantiu um crescimento da produção em 2%, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A cana-de-açúcar é um bem brasileiro voltado para a produção de açúcar e etanol. Esse tipo de produção agrícola foi introduzido no Brasil na primeira metade do século XVI. Diante disso, reflita e discorra sobre a agroindústria açucareira no Brasil colonial. A resposta: a agroindústria brasileira, no início do período colonial,
era voltada quase que na totalidade ao cultivo de cana-de-açúcar, da produção de açúcar, visando o mercado externo. O sistema era plantation, em que, essa é a resposta, viu? O sistema era plantation, em que a cana-de-açúcar era plantada em grandes extensões de terras, não é? Grandes extensões de terras, chamadas de, muito bem, latifúndio. Ainda tem mais respostas, viu? Tem mais coisas para colocar aí. Pelas mãos de escravos e a fim de atender o mercado externo. Aristocracia rural, mercado externo, ponto. A aristocracia rural era dona dos latifúndios e a riqueza adquirida ficava nas mãos de uma aristocracia e da aristocracia e da coroa portuguesa. Ponto. Segunda questão agora. A historiografia brasileira deu grande relevância à cana-de-açúcar, desdobrando sua importância para a economia portuguesa e brasileira, além de todas as consequências positivas e negativas para a sociedade colonial. Acontece que outros produtos também foram valorizados nesse período, como algodão e tabaco. Comente sobre isso. Resposta. Embora boa parte da população brasileira colonial fosse de monocultura voltada para o mercado externo, voltado para exportação, outros produtos tiveram destaque. Outros produtos tiveram destaque, vírgula, visando inicialmente necessidades internas e locais, mas depois sendo aproveitadas para a indústria manufatureira como o algodão que serviu bem a Portugal. Né? Algodão que serviu bem a Portugal. Ponto, ponto. Vamos agora para a terceira questão na página 238. Terceira questão. Diz assim: os engenhos de açúcar no Brasil eram fundamentais para atender o mercado externo, para produzir o açúcar. Três estruturas eram importantes. Comente. Quais são essas estruturas? Comente sobre elas. Letra A. A moenda. Vamos comentar sobre a moenda. Era a etapa inicial de produção. Moía-se a cana-de-açúcar para retirar o caldo, vírgula, para retirar o caldo, vírgula, que se transformaria em açúcar logo em seguida. Que se transformaria em açúcar logo em seguida. Ponto. Geralmente, a moenda era movida por animais, vírgula, mas existiam algumas à base de roda de água, se houvesse um rio próximo, fosse uma embarcaçãozinha. Letra B, comentar sobre a casa da caldeira e da fornalha. A segunda fase era o cozimento do líquido extraído da moagem da cana em um tacho. A terceira fase, e a outra característica, aliás, a casa de pulgar. Vamos lá entender o que foi essa casa de pulgar.
Após a moagem e o cozimento, as impurezas eram retiradas. As impurezas eram retiradas, vírgula, deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Deixando o produto saudável para a secagem e o refinamento. Após as fases de pulgar e branquear, o açúcar era embalado em caixas e enviado a Lisboa para ser comercializado por toda a Europa. Saímos agora da página 238, vamos agora para a página 239. Na página 239, surge então a organização político-econômica da Holanda na Europa. No entanto, é preciso salientar que a Holanda era um país que era dependente, que pertencia à Espanha, sob domínio espanhol. No entanto, a partir dos anos iniciais do século XVII, a Holanda vai fundar duas companhias de investimentos. A primeira, a Companhia das Índias Orientais, por volta de 1602, e a Companhia das Índias Ocidentais, por volta de 1621. Essa companhia era a junção do Estado holandês com os comerciantes judeus, buscando obter lucro, buscando distribuir através do Porto de Amsterdã os mais diversos produtos pela Europa. E no caso que vai nos interessar, será o açúcar. Tendo esse contexto em mente da criação, o surgimento das companhias orientais e ocidentais, nós temos que pensar no mercantilismo, que tinha ali essa função de buscar novos mercados, novas disposições econômicas, novas relações com outros países. Não é verdade? Pois bem, e essas empresas que foram criadas, não é, com apoio, mas principalmente com dinheiro privado, vão prosperar. E vão fazer com que a Holanda, na verdade, já tinha condições ali no século, quando criou essas companhias, de ficar livre da pressão espanhola. No entanto, como eu já citei, essa libertação, esse fim do domínio, da pressão, da influência espanhola dentro da Holanda, vai acontecer quando vai acontecer quando da União Ibérica. União Ibérica é a junção de Portugal e Espanha, feita pelo rei Filipe II, quando esse mesmo Filipe II toma posse dos dois tronos. Ele, que é um primo distante, o trono português fica vago desde a morte de Dom Sebastião. Ele se aproveita dessas circunstâncias e toma posse dos dois reinos ao mesmo tempo. 239 diz assim: resumindo, o que vimos até aqui, podemos dizer que a política estabelecida na Europa nos séculos XV, XVI e XVII era voltada para as expansões marítimas e a prática mercantilista.
A busca de metais preciosos e novas rotas comerciais para as Índias fizeram com que nações como Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra, tentassem encontrar novas terras. Foi dessa forma que se chegou à América, após anos de extração de bens naturais. Iniciou-se a colonização usando a cana-de-açúcar como principal produto para a consolidação das colônias. O açúcar, como sabemos, passou a ser um produto muito valioso na Europa e, a partir do século XVII, despertou o interesse da Holanda. Desde o século XVI, a Holanda, prosseguindo aí, teve grande destaque nas relações comerciais na Europa, principalmente com a Península Ibérica. Internamente, os holandeses apresentavam uma força organizada da classe burguesa, olha aí, comerciante, que estruturou várias feiras que facilitavam a economia local. Aos poucos, o comércio ganhou movimentação mais consistente e o mar passou a ser uma via muito rápida para seu desenvolvimento. O comércio realizado entre Portugal e Holanda se fortaleceu. Os holandeses forneciam trigo, madeira e pescados, enquanto recebiam os portugueses vinhos, especiarias e sal. A independência das províncias holandesas, conhecidas como Províncias Unidas, em 1579, foi determinante para que o comércio holandês ganhasse força. Além de atacarem e dominarem entrepostos comerciais na África e na Ásia, que pertenciam à Espanha, criaram empresas de negociação comercial. A primeira foi aquilo que eu falei, em 1602, a Companhia das Índias Orientais, que tinha o objetivo de fortalecer o comércio com o Oriente, principalmente com as Índias. Depois, em 1621, foi fundada a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa, saindo da página 239 para 240, que visava controlar o comércio desenvolvido na América. Foram dois instrumentos que consolidaram não só a independência holandesa, mas também a sua política expansionista marítima. Nessa página 240 tem um subtítulo aí que aparece: União Ibérica, que vai dos anos de 1580 até 1640, quando o reino português será também administrado pela Espanha, por Filipe II, rei da Espanha. No entanto, vai acontecer algumas situações que vão facilitar a vida de Filipe II para que ele seja o rei das duas nações, de Portugal e da Espanha. Bem, pessoal, na próxima aula nós vamos prosseguir com a União Ibérica. Eu paro por aqui. Um forte abraço para vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.